Palmeiras é o time pro duelo de amanhã contra a União Santa Fé, mas evidentemente de olho no duelo decisivo de 6 pontos no domingo contra o Palmeiras, lembrando a venda de ingressos que já havia começado pro sócio. Ontem começou de forma geral pro torcedor, hoje por volta das 3 da tarde. Mas tivemos uma terça-feira com novidades em campo na Toca, principalmente se tratando do planejamento que tem o técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro teve a novidade do volante Nicolas Pontes, 19 anos, da equipe sub-20, destaque, ele que também é sempre utilizado na ala direita. O Nicolas trabalhou pela manhã e pode aparecer em campo, ou pelo menos como opção, no duelo desta quarta-feira contra o União Santa Fé. O Cruzeiro nessa lateral direita deve ter a manutenção do William, isso porque o Fagner já vem nesse processo de recuperação, ainda não está 100%, por isso não esteve em campo no jogo passado que teve o Cruzeiro contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade desta terça-feira: o atacante Wanderson, ausência no duelo contra o Vila pela Copa do Brasil, ausência também contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, isso porque sofreu uma pancada no joelho durante treinamento da Toca da Raposa, acabou, sofrendo um pouco com as dores e ficou nesse processo de recuperação. Fez trabalhos físicos em campo. O atacante Wanderson corre atrás para estar 100% mesmo, sabendo da sua importância nesse esquema tático do técnico Celeste pro duelo de domingo contra o Palmeiras. A outra novidade hoje, que também não esteve em ação no jogo contra o Fortaleza, foi o Wallace, volante, o Wallace que vem tentando se recondicionar fisicamente, até por isso a gente fica em dúvida se ele começa entre os titulares neste jogo de quarta-feira. Fato é que é um Cruzeiro que não iniciou o seu período de concentração, o que é de praxe, na véspera do jogo. Os jogadores estão liberados. Amanhã, no período do almoço, vão para a Toca da Raposa e depois aguardam o momento do jogo, que vale sim, Cirilo, para o Cruzeiro manter a invencibilidade boa na temporada, e também vale a grana, cerca de R$650 mil, que é a premiação da Conmebol em caso de vitória na competição internacional. O Cruzeiro se despede, não pretende voltar ano que vem, foi a fala do técnico Leonardo Jardim, já que nos planos pretende mesmo disputar a Copa Libertadores, JVC. O Edu, acho que um jogo desses que o interesse da classificação, o interesse de disputa técnica é baixo, né? Eu mantenho a minha opinião de semana passada. Acho que é o jogo para ver o máximo de moleque possível, soltar os caras, tirar a pressão de profissional, botar para jogar. Ver como é que os caras ali, porque, por menino, às vezes estrear um profissional ou tá como titular em um jogo pela primeira vez, independe se o jogo vale ou se o jogo não vale, né? É a camisa do Cruzeiro, é o time profissional, é o mesmo treinador, a mesma comissão técnica, os companheiros que estão ao redor são próximos disso também. Eu acho que é o jogo para ver o máximo de cria da Toca possível jogando amanhã, Edu. Não vale nada o jogo, né? Sim. Pra nenhuma das duas equipes. Mas pro Leonardo Jardim, pra alguns atletas, vale, cara. Pro Leonardo Jardim fazer observação, dar minutos a jogadores que têm jogado menos, porque você ter todo mundo num nível de minutos próximo, o treinador, ele sabe que ele pode contar com aquele cara, que ele tá num ritmo melhor. Então, por isso é importante pro Leonardo Jardim, para atletas, para alguns garotos, para ele fazer algumas observações, né? De repente o Leonardo Jardim tem na cabeça de um jogador que faz determinada função fazer outra. E aí esse jogo é o teste ideal. É um amistoso que vale uma graninha e é isso. Porque a cabeça da turma lá na Toca, você não tem dúvida, Cirilo. Tá no domingo, tá no jogo contra o Palmeiras, a cabeça do Leonardo Jardim, sem dúvida nenhuma, também tá nesse jogo. Quem vai ser o substituto do Vidalba, qual a melhor estratégia, se vai manter o Gabigol no time titular, se volta com o Matheus Pereira, se o Wanderson vai ter condição de jogar contra o Palmeiras ou não. É nisso que a turma tá pensando diariamente. Vai fazer uma pausa, abrir um parênteses, entrar em campo, fazer um amistoso ali contra o União Santa Fé, observações. Só que você pode ter certeza, desse jogo
não vai sair um titular pro jogo de domingo contra o Palmeiras. Então, vai ter que jogar. Não tem como pular o jogo da Copa Sul-Americana.